A gente dá sequência aqui ao Jornal da Oeste, falando mais uma vez dos ataques do Irã a Israel e das possíveis consequências na região e no mundo. Temos um convidado muito especial agora aqui no Jornal da Oeste, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está ao vivo conosco para repercutirmos essa crise no Oriente Médio, crise global, na verdade, acho que já se alastra, já dá para dizer isso. Ministro, obrigado mais uma vez pela aceitação do convite, por estar conosco aqui. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Obrigado pelo convite para estar aqui, é um prazer. Vou começar então perguntando sobre isso que eu mencionei aqui no começo, ministro, as possíveis consequências e até onde vai essa escalada. O senhor acredita no envolvimento de outros países para além de Israel nessa guerra contra o terror no Oriente Médio e, de outro lado, também esses grupos terroristas, essas células como o Hamas, o Hezbollah e o regime iraniano vão ter apoio dos seus aliados? O senhor acredita numa escalada desse conflito, ministro? Olha, para haver uma escalada, a gente teria que olhar o comportamento das três superpotências globais, Estados Unidos, Rússia e China, e pensar se um deles tem interesse nessa escalada. Dependeria desses três. Estados Unidos está dando sinal que não. Biden já disse que não apoia um ataque israelense ao petróleo iraniano. Rússia, enfim, está certamente atrás do Irã em muita coisa, é o principal aliado do Irã, mas tem o seu problema, né, na Ucrânia, uma guerra que a Rússia quer fazer de tudo para tomar o máximo de território e forçar uma paz que lhe dê um pedaço do território da Ucrânia. Não pode desviar muito a atenção. E a China, eu acho que não tem interesse numa guerra expandida nesse momento. Ela tem interesse em continuar aos poucos desgastando o poder dos Estados Unidos e do Ocidente democrático e se afirmando cada vez mais como potência número 1 do mundo, e uma guerra não seria boa para a China nesse sentido, pelo menos a minha interpretação. Então, eu acho que desse ponto de vista é difícil que haja uma escalada, né? Porque esses três que têm interesses opostos, mas convergem talvez em não querer participar de um conflito maior nesse momento, né? Então, entre Israel e Irã é que provavelmente está se dando o conflito e não com os seus respectivos aliados, embora os Estados Unidos, claro, deem o suporte logístico e de outro tipo a Israel, e sabe-se lá o suporte que Rússia e China deem ao Irã. Mas, então, pelo menos pela leitura que eu estou vendo de muitas pessoas, deve haver um contra-ataque de Israel mirando em outros aspectos da infraestrutura iraniana, que não o petróleo, embora Israel não faça necessariamente o que os Estados Unidos queiram, né? Ou deixe de fazer o que os Estados Unidos querem que Israel deixe de fazer. Mas eles provavelmente se balizarão um pouco por isso. O que acontece? O enfraquecimento muito grande de Hezbollah e Hamas, sim, e a exposição do Irã. O Irã passa a estar diretamente, digamos, exposto a Israel. O Hamas e Hezbollah eram uma espécie de grade de proteção, ou fosso de proteção para o Irã, para o regime iraniano, né? Eu acho que o principal desafio do regime iraniano agora é interno, é a pressão de todos aqueles que são insatisfeitos, que talvez seja a maioria da população iraniana, com o próprio regime dos ayatolás. Ministro, vou abrir aqui também para as perguntas dos nossos comentaristas. Hoje, o Jorge Serrão e o Bruno Musa. Você, Serrão? Muito bem. Embaixador, novamente, a gente tem que fazer a você a pergunta crucial. Até que ponto esse posicionamento equivocado do governo Lula vai afetar de verdade o Brasil nas relações políticas, geopolíticas e, sobretudo, econômicas? Então, Serrão, eu acho que vai afetar, já está afetando, provavelmente. Eu, desde de novembro de 2022, logo depois da eleição, tem uma entrevista minha no Epoch Times, perguntaram o que você acha que vai ser a política externa do governo Lula, vai tentar se equilibrar entre China, Rússia de um lado, Estados Unidos, Ocidente de outro. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu acho que ele vai mirar e vai se inserir, ou inserir o Brasil no bloco totalitário, China, Rússia e Irã, com um disfarce, sobretudo com a carta ambiental, para agradar ao Ocidente. Eu acho que isso tudo é que vem se materializando desde então, e agora, bom, a opinião pública brasileira acho que já enxergou isso plenamente, né? Até, né,
parte da imprensa aí do mainstream que fazia de conta, eu acho que não estava vendo essa inserção totalitária, está vendo a inserção totalitária do Brasil. E o mundo, né? O mundo sempre, né, um pouco atrasado, porque eles ainda têm assim uma imagem, o Lula, um líder e tal, de meio ambiente, esse tipo de coisa, mas acho que está ficando muito claro, está ficando muito claro pelo contraste da atitude do Lula com a dos países que realmente defendem a liberdade, a democracia no mundo, que o Brasil e essa política externa estão cada vez mais acoplados a um projeto totalitário e ao bloco totalitário. Então, consequências disso. Quer dizer, por enquanto, os, digamos, países centrais aí no Ocidente, Estados Unidos, sobretudo, estão pegando leve, né, com os aliados, digamos, do terrorismo, com aqueles que de alguma maneira facilitam. Mas isso porque a administração Biden, o governo Biden, tem núcleos ali com muita simpatia pelos projetos de esquerda na América Latina enfim, projetos de esquerda muitas vezes no mundo todo. Então, reluta um pouco. Mas você vê que já tem uma pressão muito grande dos republicanos, né, em relação a ver o Brasil diferente, né, por causa aí das questões que a gente sabe de censura e tal. Mas isso certamente vai convergir com os efeitos desse posicionamento pró-totalitário no Brasil. Vou dizer, olha, é um país que internamente está censurando a sua população e externamente está, o que faz sentido, né, de maneira coerente, está junto com os totalitários, com as tiranias do mundo, não condena o terrorismo, recebe o Irã de maneira assim, muito amistosa, né, e adere a uma proposta de paz na Ucrânia, que é uma proposta pró-russa. Tudo isso eles estão armando quebra-cabeça, o mundo está armando quebra-cabeça, né? E é como se fosse assim aqueles efeitos especiais, né? Então está desaparecendo a cara do Lula, esse Lula amazônico, né, de mãos dadas com o Macron e tal, e surgindo uma imagem de um Lula, né, com a fitinha de terrorista amarrada na cabeça. Eu acho que o mundo cada vez vai ver mais dessa maneira. E aí, sanções na esfera financeira, né, quem sabe bloqueio de determinadas transações, muito mais escrutínio sobre transações financeiras envolvendo o Brasil, muito mais escrutínio sobre tudo que acontece na Tríplice Fronteira, que o governo brasileiro teima em negar que seja um campo de financiamento para terrorismo, mas muita gente diz que é. Então, escrutínio no mundo, sobretudo sanções financeiras, eu acho que, né, podem vir individualmente ou até coletivamente, dificultando transações financeiras dos brasileiros com o mundo.